Por uma simples falta de atenção, acabou com o nosso acabamento. Presta atenção nisso, ó. Quem é da área já percebeu o erro. O erro aqui é que a pia ficou muito para fora e esse marco aqui, ó, a gente chama de guarnição, vai ter que ser cortado para encostar fora a fora. E na hora de fazer a pia, olha o tamanho dela. A gente conseguia recuar para trás, porém na execução o pessoal da marmoraria não considerou a guarnição. Então o que nós vamos ter que fazer agora para resolver esse problema? Vamos ter que fazer a marcação e fazer o corte. O correto seria esse acabamento, ó. A guarnição fica inteira e a pia começa depois da guarnição. E seria até bom deixar um espaço de 1 centímetro mais ou menos. Como está sempre lavando, não pegaria água na guarnição. Porém, como já está feito o trabalho, nós vamos ter que fazer o corte nesse material. E olha só como o acabamento aqui está perfeito. Quando a gente fizer esse corte, não vai ter mais esse baulado. Não tem como fazer esse baulado, porque a gente tem aqui toda a parte da guarnição, que ela vem pronta. E aqui, ó, esse acabamento é como se fosse um adesivo, é um laminado. Não tem como replicar ele. Não é uma madeira pura, é um MDF revestido. Então vai ser feito o corte e vai ficar aparente. Mas para que eu quero chamar a atenção sua nesse vídeo? Nessa situação, quem arca com o prejuízo? O marmoreiro ou o proprietário da casa? Quem errou nessa parte? O marmoreiro, o carpinteiro, o engenheiro? De quem seria a culpa? Então aqui nessa situação foi um detalhe pequeno, mas que acontece muito em obra. E é um grande problema, porque a pessoa que vai trabalhar tem que ter malícia de obra. Cada profissional tem que ter uma malícia necessária na execução que ele faz. Então se aqui ele vai colocar o mármore, ele tem que ter a malícia, tem que ter a expertise de que vai ter a guarnição. Não tem como ficar acabado assim. Então ele veio, encostou aqui, esqueceu da guarnição. O nosso cliente aqui foi falar com ele e falou: rapaz, eu esqueci mesmo. Só que se eu for desmanchar, eu perco tudo o material. Por quê? A gente tem a pia aqui, ó, que é a pedra onde ela é cortada. A gente tem a cuba de dentro, que também foi comprada, e se for tirar quebra, cortou a parede para poder chumbar ela, já fez tudo o rodapé. E isso aqui é tudo com massa plástica. Qualquer alteração que tenha que ser feito aqui, vai desmanchar e vai quebrar. Então ele perderia todo esse serviço e teria que fazer de novo. Nessa situação, o cliente falou: não, esse acabamento para mim não faz diferença. A gente pode cortar igual eu sugeri para ele, que seria a única alternativa agora, era duas, uma, ou corta a guarnição ou troca a pia. Então ele falou: não vou dar esse prejuízo para o cara não. Mas o responsável pela execução das pedras, pelo correto, deveria fazer de novo. Então ele ia perder todo o serviço dele, perder todo o material, e o cliente ia ficar com o serviço da forma que deveria ser feito. Porém o cliente aqui foi bondoso. Então ele pegou e falou: não, pode deixar assim, esse acabamento não vai me incomodar, eu assumi esse problema, né? Isso é um outro detalhe. A pessoa que assume algum problema já abriu mão. O marmoreiro errou. Essa é a hora do cliente falar: ó, tá errado. O engenheiro falou: ó, vai ter que arrumar. O responsável da obra tem que corrigir esse problema agora. Se ele aceitar esse problema, não adianta falar mais depois. Depois que acabou o serviço, foi erro do marmoreiro. Não adianta. Tem que falar: eu aceitei assim, o cara esqueceu aqui, tá pronto, tá feito. Mas depois de pronto, às vezes você comanda a obra quando está o cliente não está próximo da obra. Se ele chega e vê um acabamento desse, ele perde 2 materiais. Porque você assumiu o erro e fez um outro erro em cima do erro que já existia. Então você teria que trocar a pedra e trocar a guarnição. Entendeu? Então vamos supor que eu nem falo para o cliente. Eu chego aqui, faço o corte, escondo o defeito da pedra e assumo o erro. Eu fiz um erro em cima do que já tinha. Então eu assumi. Então eu seria responsável pelo que eu cortei, o marmoreiro por ele, e ia virar aquela confusão na obra. Então a dica de hoje qual que é? Deu problema na obra, encontre o culpado e veja a melhor forma de resolver. Aqui na minha situação, no nosso padrão de obra, incomoda. Mas se o proprietário da casa diz que não incomoda, perfeito, bola pra frente. Não vai perder tempo, não vai ter que quebrar. Ele, vamos dizer, ajudou o marmoreiro, mas ele assumiu isso aqui. Então aí o responsável da obra tira dele fora. Agora se o cliente chega e fala: cara, vai ter que arrumar, aí não tem jeito. Aí o marmoreiro teria que tirar essa pedra, fazer outra e tudo mais, tem problema. E qual que é o outro problema? A pessoa que você contrata. Tem marmoreiro que se você manda ele fazer de novo, ele não vai fazer, ele fala: cara, se vira. E se o cliente já pagou o marmoreiro, o cara não assume o BO, isso aqui foi um erro.
o cara não assume e some, ia ter que chamar outro marmoreiro, ia ter que contratar outra pessoa, esperar, porque isso aqui você pede hoje, não faz amanhã. Marmoraria aqui tá difícil, então demora de 10 a 15 dias, prolonga o tempo de obra. Então um problema vai levando o outro. E como eu disse no começo do vídeo, é um detalhe pequeno, mas que é muito grande o problema que ele causa. Foi só esquecimento. Se acaso tivesse encaixado aqui, ó, tivesse encaixado, ele já ia dividir a pia daqui para lá. Então na hora de medir já foi feito errado. Mas isso é só o que aconteceu aqui na obra. Então estou trazendo para vocês, para você não passar por isso na sua obra. Então eu quero ajudar vocês na nossa vivência de obra. O que eu estou vivendo aqui, nenhum cliente, nenhum responsável técnico de obra quer viver. Porque é um pouco desgastante, um pouco preocupante e custa dinheiro. Mas eu expliquei o que aconteceu, quem foi o culpado e qual foi a solução. Então no seu caso, você tem que escolher qual que é a melhor solução para a sua obra. Então fica de dica para vocês, sempre estar acompanhando obra, não assumir erro que já aconteceu, por exemplo, no revestimento da parede. Ah, a parede está torta, por isso meu revestimento ficou torto. Tá de brincadeira? Se a parede está torta, você fala, olha, eu não consigo assentar revestimento porque a parede está torta. Se eu assentar o revestimento, vai dar um filetinho com corte diferente, vai ficar degrau no piso. Se o cliente falar, não, beleza, pode fazer, você pega, manda uma mensagem de texto pelo WhatsApp, grava um áudio e fala, ó, a parede está torta, se ficar ruim tem problema? Porque daí o cliente assumiu, o responsável assumiu esse problema. Então não tem como você for fazer o seu serviço, tem alguma coisa errada e você mesmo assim errar. Ah, ficou torto porque a parede estava torta. Ah, a pintura minha ficou ondulada porque o reboco estava torto. Ah, a instalação de iluminação ficou torta porque o gesso não acompanhou, não dá no esquadro. Então qual que é o segredo? Você chegou para prestar um serviço, tem alguma coisa errada, você vai achar o culpado. Fala, não, se eu fizer um serviço aqui vai ficar fora. Então você conversa com o responsável da obra, que seja engenheiro, arquiteto, o próprio cliente mesmo. Fala, se eu fizer vai dar fora. Se ele falar pode fazer, você dá um jeito de provar que ele foi responsável por você continuar fazendo. Assim você se livra e não tem problema. E você também cliente, que está sempre acompanhando a obra, que contrata o pedreiro separado, eletricista, tudo separado. Na hora que der algum problema você orienta, eu estou te contratando. Se o serviço anterior ao seu estiver errado, você fala para mim que nós vamos acertar. Não tem como você dar sequência no serviço errado, porque uma coisa errada vai puxar a outra e assim a obra vai ficar cheia de patologias e problemas. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por acompanhar os vídeos até aqui. Já deixa o seu like e não esquece de se inscrever. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!